Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Na Mesa do Podcast. E hoje eu tenho a honra de fazer um bate-papo aqui. A gente quer falar sobre imunização no Brasil. E confesso que é um dos episódios que eu estou bastante honrado e emocionado. Conversar com duas figuras importantes. E um deles aqui que tem uma trajetória no SUS muito relevante. Contribuiu para o acesso de milhares de brasileiros na saúde. Há mais de 30 anos está nessa jornada, que é o Dr. Gonzalo Vencira Neto, e o meu amigo André Carneiro, que é executivo da indústria farmacêutica. E a gente vai fazer um bate-papo aqui e falar um pouco do cenário de imunização no Brasil. Olhar desde quando o Dr. Gonzalo idealizou o SUS, né? E o cenário que a gente está hoje. Dr. Gonzalo, muito obrigado pela sua presença e por engrandecer essa discussão. Acho que não teria uma pessoa melhor para poder ter propriedade de trazer essa provocação. Olha, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e com quem vai nos assistir. Acho que toda oportunidade que a gente tenha de levar informação de boa qualidade deve ser utilizada. E o seu podcast se propõe a isso. Por isso é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Obrigado. Meu amigo André, executivo da saúde, também profissional da saúde. Também. E que tem uma vasta experiência também nas áreas de negócio da indústria, em posições estratégicas, e que também conhece muito bem essa jornada do sistema público, do sistema privado. A gente fala muito de SUS, mas na verdade é uma simbiose, né? É um conectado com o outro, seja público ou privado. O impacto que a gente entrega no sistema, ele é uma simbiose. Obrigado, André, por também dedicar seu tempo e atenção para a gente fazer esse bate-papo. Na verdade, para mim também é um grande prazer estar aqui do lado também do Dr. Gonzalo. Eu estou aqui do outro lado, mas eu falo que estou do outro lado, mas ao mesmo tempo do lado do SUS. Hoje a gente, para falar de acesso, trazer novas terapias, inovação, a gente precisa ter um laço, né, uma forte parceria com o SUS. Assim, é impossível a gente falar de acesso a novas tecnologias sem falar de uma parceria com o sistema público. Então, acho que eu venho tentar trazer um pouco desse olhar, o olhar também da indústria farmacêutica e principalmente do mercado de vacinas e de imunização, que eu também venho aqui explorando há pelo menos 3 anos de empresa. Então, é um prazer, obrigado mais uma vez pelo convite. Legal. Dr. Gonzalo, eu vou me atentar à minha referência bibliográfica aqui pessoalmente, né? Referência viva. A gente vem discutindo e vem olhando diversas informações, seja no Ministério da Saúde, seja na agência, que a gente olha ali algumas informações que falam um pouco sobre a queda da cobertura vacinal, né? Então, acho que o primeiro ponto é um fato hoje, a gente está em queda de cobertura vacinal? Bom, primeiro eu queria contribuir para a sua fala inicial, em que você faz menção ao fato de que nós trabalhamos interligados, o setor público e setor privado. É muito mais do que isso. De uma forma geral, né, o SUS atende mais do que os 75% da população brasileira. 25% tem plano de saúde. Porém, 95% dos transplantes realizados no Brasil são realizados pelo SUS. 95% da hemodiálise feita no Brasil, dos 150 mil pacientes em hemodiálise, são hemodializados pelo SUS. 100% dos hemofílicos recebem todos os seus medicamentos do SUS. É uma coisa em torno de uns 200 milhões de dólares por ano. Basicamente, uma parte importante dos medicamentos de alto custo, quem distribui é o SUS. Sim. No caso da vacina, a coisa é um pouco mais diferente. Como é que a gente faz para não ter uma doença imunoprevenível? Você tem que cobrir acima de 90% da população. Se você não conseguir cobrir acima de 90% da população, você vai ter a circulação do agente patológico. E a circulação do agente patológico poderá atingir pessoas que não estejam protegidas.
E este é um problema que a gente sempre esquece, né? Você tomou vacina contra sarampo? Tomei. Tem certeza? Segundo relatos da minha mãe, sim. Pois é. O sarampo é uma doença dessas. É uma doença que nos preocupa muito, porque é uma doença que tem um alto nível de disseminação. Ela é muito infectante. Então, quando aparece uma criança com o vírus do sarampo, nós ficamos muito preocupados. Por quê? Porque o RT do sarampo é 15, é uma explosão. O RT da Covid era 3, para ter uma ideia, né? Que é a taxa de disseminação da doença. Qual é o grande problema do sarampo? Eu tenho 40 anos de caminho, não 30. Eu, quando era criança, não tinha vacina do sarampo. Logo que eu estava assim, lá nos meus 3, 4 anos de idade, a minha mãe me levou na casa de uma criança que morava perto da minha casa, lá em Sorocaba, para eu pegar sarampo de outra criança. Porque as mães sabiam disso, que as crianças que estavam bem tinham que pegar logo e passar por isso. Então, quando elas sabiam de alguém que estava doente, levava a criança para pegar a doença logo e acabar com essa história. A maioria dessas doenças típicas da idade, era esse o comportamento quando nós não tínhamos vacina. É lógico que existiam algumas doenças que tinham que ser evitadas, por exemplo, a difteria, que é uma que nós tivemos vacina bem antes da vacina do sarampo. As vacinas bacterianas surgiram primeiro do que as vacinas de vírus, né? Então ela levava a gente para pegar a doença, né? 2 irmãos, eu vi isso acontecer com os meus irmãos também. Depois que surgiu a vacina, começamos a vacinar. O grande problema do sarampo, além de ele matar pessoas, crianças frágeis, crianças subnutridas, porque aparece o sarampo e em cima do sarampo, principalmente numa criança subnutrida, vai aparecer uma pneumonia. E esta pode ser, na somação dos efeitos, ela pode ser muito grave. Mas eu acho que uma preocupação maior ainda nossa é que quando eu tenho o vírus do sarampo circulando, eu vou encontrar não só crianças indefesas, eu vou encontrar adultos que não foram vacinados ou que não tiveram a doença. Sarampo no adulto é uma doença letal. Ela pode produzir uma encefalite que acaba matando, que é muito raro acontecer em crianças. Então, uma grande preocupação que a gente tem quando nós temos um caso de sarampo é que o vírus, ao voltar a circular, poderá encontrar adultos. Por quê? Porque a gente nunca cobre 100% da população. A gente cobre 90%, 90 e poucos por cento. Então, sobra sempre gente sem cobertura. E essas pessoas envelhecem. E uma pessoa, na idade adulta, que não foi protegido contra o sarampo, vir a ter sarampo é uma grande preocupação. E esta é uma informação que a população não tem. A população fica pensando nas crianças, né? Então, se você que está nos assistindo aí é uma pessoa de idade, já passou do tempo de tomar vacina, e se for ir para a Bolívia, cuidado. Se for ir para os Estados Unidos, cuidado. Se for ir para o Canadá, cuidado. Porque você pode encontrar sua morte lá se você encontrar o vírus do sarampo. Você pode pegar sarampo e vai ter uma doença mais grave. Então, a proteção que o SUS dá para a população, ela é fundamental para toda a população. Não é só para quem toma vacina. Temos problemas, lógico que temos problemas, e nós vamos discutir aqui ao longo do tempo de acesso, mas o importante é que o SUS funcione e faça o papel dele, que é aumentar o máximo possível a cobertura vacinal, seja qual for a vacina, para que o animal que nós estamos tentando reduzir o espectro de capacidade de matar dele, ele fique contido. E isso acontece sempre que a gente tem
uma cobertura alta. Acima de 70%, nós já temos o que é chamado de imunidade de rebanho. Né? Acima de 70%. Mas nós trabalhamos, e os sanitaristas no mundo inteiro trabalham, buscando uma imunidade acima de 90%, até por causa da população que vai sobrar e que poderá vir a ter a doença quando estiver circulando por aí. E é importante, né, como o senhor traz, porque assim, o senhor fez uma pergunta aqui que eu já sabia que esse contexto viria desse nosso bate-papo. A do sarampo, segundo a minha mãe, eu tomei. Mas, mesmo trabalhando no universo da saúde, com acesso a soluções, com o benefício e o privilégio de ter acesso ao sistema privado, esse ano a gente sempre se vacina contra a gripe e esse ano a gente acabou deixando um pouco para depois. Eu já sabe o que aconteceu. Meu maior pegou, passou para o menor, ainda que eu e minha esposa a gente passou ileso. Mas é o que o senhor falou. E aí o impacto disso, ele dentro do... A verdade é que é importante que seja assim, que a gente respeite a atividade da imunização. Né? A imunização é muito positiva. Agora, qual é o papel da vacina da gripe numa pessoa na sua idade? É muito relativo. Por que nós vacinamos pessoas na sua idade? É mais por causa do trabalho do que por causa da letalidade. Né? Então, você trabalha numa empresa, a empresa não quer perder dias de trabalho, ela fornece a vacina. E ela vai conseguir proteger pessoas que eventualmente venham a ter a doença com essa vacina. Agora, o fato é que nós não estamos preocupados com a letalidade. Agora, quando eu falo de vacinar idosos, gestantes e crianças, eu estou falando dos mais frágeis. Aí eu quero reduzir o impacto numa população que, em tendo a doença, não vai perder só dias de trabalho, poderá morrer. Tem um impacto maior. E aí eu não sei, professor, como é que o senhor vê esse ponto? Né? Eu acho que o André também lida com isso no dia a dia. Quando a gente fala de imunização, a gente está falando de um olhar para a saúde de prevenção, que eu acho que a gente tem bastante barreira ainda para falar de prevenção, né, de algo que está por acontecer. Não sei como foi a sua implementação no início da vacinação no SUS, e se o senhor vê que esse tema, o quanto a gente conseguiu evoluir, porque eu vejo que sempre tem ainda uma barreira quando a gente fala de olhar para prevenção e não só cuidar quando você tem a doença de fato. Veja, nós estamos caminhando para uma situação um pouco melhor. Né? Reclamamos, e eu acho que nós temos que reclamar, nós temos direitos e temos que exigir os nossos direitos. Né? Mas, nos últimos... do fim da pandemia para cá, né? Não quero politizar a conversa, então não se trata de Bolsonaro ou não Bolsonaro. Claro. Se trata de que nós estamos conseguindo um ambiente melhor. Veja, vocês têm idade para ter achado a importância da doença de Chagas no Brasil. Né? Eu muito mais do que isso. Doença de Chagas é uma doença terrível. Nós hoje temos, vivendo no Brasil, algo em torno de uns 5 a 6 milhões de brasileiros com Chagas. Qual é a consequência? Eles precisam pôr marca-passo, por causa da destruição que o tripanosoma faz no sistema elétrico do coração, mas o tripanosoma não ataca só o sistema elétrico, ele ataca também o sistema digestivo, então ele destrói o sistema de transmissão para empurrar as coisas para frente do esôfago, do intestino. Então, temos outros problemas. O do coração é mais grave porque ele tem uma letalidade maior, com a bradicardia, com a perda da capacidade do coração se contrair. Nós deixamos de ter Chagas no Brasil. Por que nós deixamos de ter Chagas?
Por causa da parede. Né? A parede, antigamente, no Brasil, em grande parte, quando nós tínhamos uma população rural muito elevada, a parede era de pau a pique. Como é que você faz para enxergar um barbeiro, o Triatoma infestans, subindo na parede? Porque ele não voa. Ele sobe na parede, sobe no teto, e à noite ele cai sobre o paciente. Ele cai sobre o paciente e vai procurar uma área descoberta. É por isso que o chagoma de inoculação, ele geralmente é na face, porque é a área descoberta. E vai lá, ele chupa o sangue, enche a barriga de sangue, esvazia o intestino e dá uma coceira depois. É através da coceira que a gente introduz o tripanosoma no nosso próprio corpo. Acabou. Por que acabou? Porque as pessoas enxergam um bicho um pouco menor do que uma barata, mas com um jeitão de barata, 6 pernas, 2 antenas e tal. Você mata o bicho não corre, o bicho é um bicho bobo. Né? Acabou. Por que acabou? Porque nós começamos a morar melhor. Só isso. Agora estamos tendo uns casos nas regiões Pará, Maranhão, Amazonas, estamos tendo casos de pessoas que são consumidores de açaí. O açaí você colhe e junto com o açaí... Nós não acabamos com o triatoma, com o barbeiro. O barbeiro continua existindo. Aí você enche uma cesta de semente de açaí e no meio daquela cesta vão os barbeiros. Você pega os barbeiros, do jeito que... Não sei como é que pega açaí, mas eu sei que barbeiro e açaí ficam na mesma cesta. Estão juntos. O barbeiro é marronzão escuro. O açaí também é marronzão escuro. Fica ali. Aí o barbeiro está ali dentro e você chacoalha aquela cesta, o barbeiro fica estressado, né? E o que a gente faz quando a gente fica estressado? Né? Faz cocô, tá certo? E aí ele faz cocô no açaí. Né? E o que tem no cocô dele? Trypanosoma cruzi. Aí você pega aquele açaí e espreme e tira o que vocês gostam de comer, que é o tal do suco, pasta de açaí. Que tem o quê? Cocô. Que tem o quê no cocô? Trypanosoma cruzi, que dá a doença de Chagas. E aí nós estamos tendo uma média de 200 a 300 casos de Chagas naquela população do Pará, Maranhão, por mês. Qual é a saída? Tem que pasteurizar o processo de industrialização. Tem que pasteurizar. O que é pasteurizar? É levar a 60 graus a temperatura da pasta. Só que tem alguns entendidos, né? Assim como eu gosto de tomar um bom vinho, então eu entendo um pouquinho de vinho. Tem uns entendidos em açaí. Eles acham que quando você pasteuriza o açaí, diminui o sabor do açaí. E aí eles preferem correr o risco de pegar Chagas do que pasteurizar o açaí. Né? Então, veja, voltando, estou perdendo o Não, é que é o nosso bate-papo. Aqui a gente está aprendendo, mas é um tema importante que o senhor está trazendo. Não, mas eu estou entendendo onde ele vai chegar. A vida melhorou e, com isso, nós melhoramos a frequência da doença de Chagas. Nós já tivemos febre amarela urbana. Hoje nós não temos febre amarela urbana, apesar do mosquito que transmite a febre amarela ter se domicilializado. O Aedes aegypti deixou de ser domiciliar na década de 40. Voltou a domicilializar na área urbana, porque ele sempre existiu na natureza. Ele voltou a frequentar a área urbana a partir da década de 80, com o aumento da urbanização. Nós criamos uma pressão ecológica sobre ele, porque nós começamos a ocupar os espaços com gente. Né? O Brasil, na década de 70, 60, era um país mais rural do que urbano. Hoje ele é 85% urbano. Então, nós fizemos uma pressão sobre o Aedes aegypti e ele veio para a cidade. Até agora, nós conseguimos segurar que o vírus da febre amarela viesse, mas volta e meia acontece dele estar aí próximo. E uma grande notícia, né? Semana passada foi liberada
a estatística da mortalidade infantil pela Fundação Oswaldo Cruz. Em 2024, nós atingimos 7 mortos por 1.000 crianças nascidas no primeiro ano de vida. 7. Né? Até 2023 estava em torno de 12. Então, por que caiu? Por que caiu para 7? Porque nós melhoramos a qualidade de vida. Né? É comida, é vacina também. Sim. Mas o principal redutor da mortalidade infantil é água tratada. Saneamento básico. Saneamento básico. Eu não gosto de falar saneamento básico porque a gente confunde, porque saneamento básico é água, esgoto, lixo e águas pluviais. O problema do saneamento da criança é a água. O esgoto, o grande problema do esgoto é a destruição ambiental. Merda não é um negócio tão ruim para a saúde. Não é. Faz parte da nossa fisiologia. Faz. Né? Merda não é um problema grave. Então, não é por aí. Até hoje tem gente usando merda em tratamento, né? Transplante de Sim, eu já ouvi. Esqueci o nome do médico. Tem um médico que fala sobre isso. Pedro, ele é do Sul. Então, o problema é água, não é saneamento básico. É água. Nós temos que garantir água de boa qualidade para a nossa população. E aí, as condições de vida. E aí, a vacina. E isso derrubou a mortalidade infantil de 12 para 7. No início dos anos 90, estava em 60 por 1.000. Hoje estamos em 7 por 1.000. Os países da Europa, Japão, estão trabalhando com uma mortalidade infantil da ordem de 2 a 3. Mas aí a questão é mais complexa. Por quê? Porque uma parte importante da mortalidade infantil é perinatal, de 0 a 28 dias. E de 0 a 28 dias, as causas de morte têm muito mais a ver com o antes de nascer do que com o nascer. Então, são doenças congênitas, doenças hereditárias. E por que esses países têm uma mortalidade infantil perinatal tão baixa? Por uma razão que nós não aceitamos discutir, que é o aborto. Nestes países, se aborta a criança que não vai viver. Né? Isso é uma discussão que eu trabalhei muitos anos no INCOR, e a discussão que eu tinha lá com o Maurício, que é o cirurgião, irmão do filho do Jatene. Falou: Maurício, o que é que a gente faz com a genesia do coração esquerdo na Alemanha? Não tem a genesia do coração esquerdo na Alemanha. Porque lá no INCOR, toda semana, todo mês, tinha uma criança que nascia sem o coração, sem parte do ventrículo esquerdo. Ou seja, vivia 6 meses na nossa UTI, que era a melhor do Brasil. Porque era bom essa vida que essa criança tinha durante 6 meses? Não era, mas nós não podemos fazer aborto. Então, temos um monte de doenças que são geneticamente determinadas, mas cujo diagnóstico nem sempre é possível ser feito intraútero, na fase mais precoce, que a única alternativa para que essa criança não venha sofrer nesse período inicial da vida seria o aborto. Então, uma parte da mortalidade infantil, particularmente abaixo dos 4 por 1.000 nascidos vivos, é uma mortalidade perinatal e que tem a ver com a situação da herança genética. Então, nós precisamos trabalhar com isso também. É um conjunto de fatores, né? Não existe explicação simples, mas existe explicação. Mas se eu puder também complementar, assim, é curioso, a prevenção, você foi falando, eu fui lembrando, né? A prevenção, ela não é palpável muitas vezes. É diferente de uma doença que você tem, né? Uma doença, você tem um sintoma, você vai ao médico buscar um tratamento. A prevenção, você previne para não ter. Então, quando a gente até fala de hesitação vacinal, acho que um dos motivos, existem muitos motivos para hesitação vacinal, né? Mas um deles é que você não vê mais a doença.
Isso é o objetivo no final. A prevenção você previne para gerar a imunidade individual e a coletiva exatamente para você deixar de ver as infecções. Então, o fato de você não ver faz com que pais, né, muitas pessoas questionem a necessidade da imunização. Então, eu acho que a gente tem aqui também como objetivo, né, com essa comunicação, fomentar a necessidade da prevenção como a melhor, eu vou falar melhor aqui, mas é a melhor alternativa, estratégia de governo para você prevenir muitas doenças e não no curto prazo apenas, né? Eu percebo também, no pouco que eu conheço aqui desses 3 anos de vivência, né? Você prevenindo doenças hoje vai também prevenir tratamentos futuros, né? Hoje, acho que uma das tecnologias, né, que um dos mercados que eu venho atuando é o do vírus inicial respiratório. Acho que tem muitas tecnologias também vindo, né, nesse horizonte. E você hoje tratar, por exemplo, né, um bebê recém-nascido com qualquer imunizante, né, que exista, né, você previne, protege o pulmão dessa criança, e a gente já tem estudos futuros que mostram, né, que essa criança ou esse adulto, né, provavelmente vai ter menos episódios ou menor probabilidade de ter casos de asma e DPOC. Então, isso para o Sistema Único de Saúde, eu também entendo que tem um grande ganho, porque ele não só previne agora, mas certamente ele vai reduzir custos futuros, né? Seja com tratamentos, internações ou qualquer outra intercorrência. Sem sombra de dúvida. Eu acabei não caminhando para a resposta à pergunta, se existe hesitação vacinal. Eu acho que a hesitação vacinal é um componente também, mas não é o componente mais importante. Ele aconteceu muito em decorrência do que nós vivemos durante o tempo da pandemia. Uhum. Né? Houve muita dúvida em relação à vacina, até porque as autoridades sanitárias do Brasil passaram a dizer, não, vamos fazer imunidade de rebanho, vamos ter a doença. Só que os nossos governantes naquele momento nunca tinham ouvido falar da mutação. Né? Uhum. Então, nós tivemos a primeira onda que vai de janeiro até julho, agosto de 2020, e quando boa parte da população já tinha tido Covid, nós patrocinávamos um estudo feito em banco de sangue. Pegávamos sangue dos doadores e fazíamos o teste da gama-globulina nesses doadores. O Banco de Sangue de Manaus, o Hemocentro de Manaus, em julho de 2020, estava com 76% dos doadores positivos para gama-globulina. 76%. Ou seja, eram pessoas de 18 a 60 anos, que é o doador. 76% dos doadores tinham tido a doença. Imunidade de rebanho. Não era mais para o vírus circular. Nisso, o vírus sofreu uma mutação e nós tivemos a mutação gama. Né? Morreram 200 mil pessoas com o primeiro vírus que chegou, morreu 400 mil pessoas com o gama. Depois, Delta e Ômicron tiveram mortes bem menores, até porque nós já tínhamos começado a vacinar e isso começou a nos proteger. Mas essa discussão toda, sem sombra de dúvida, produziu hesitação vacinal. Nós tivemos uma importante... E não só isso, nós tivemos hesitação vacinal, porque também teve aquela discussão de que a cloroquina, a ivermectina, alguns outros medicamentos aí utilizados para tratar parasitas, foram alçados à condição de eles curam. E não curam, não curaram e não curarão. Né? Podem ser bons para piolho, pode ser bom para um monte de outra, mas para vírus não é boa. A cloroquina até tem alguma utilidade para tratamento de quadros artríticos, e eles são utilizados. Ela é utilizada, mas fora isso não tem cabimento. Então, essas coisas criaram alguma hesitação vacinal. Existe hesitação vacinal? Existe hesitação vacinal. Quem tem hesitação vacinal? Eu não sei se dá para chamar de hesitação vacinal
a posição dos homeopatas, né? Os homeopatas acreditam que as crianças têm que ter a doença para desenvolver o sistema imunológico. E como existe também uma corrente filosófica, aí, os Waldorfianos, que são homeopatas de nascença, então, os Waldorfianos também são contra a vacinação. Embora é tão pouco homeopata que existe na Terra e tão pouco waldorfiano que isso não faz diferença. 2%, 3% da população, que são esse tipo de orientação filosófica. É uma bobagem, não existe nenhuma evidência científica de que essa coisa funcione, mas, enfim, está aí. Isso é hesitação vacinal. O resto é ignorância e interesse econômico. Muitos médicos hoje estão na internet vendendo soluções para cessar os efeitos maléficos do RNA mensageiro, né? Que é uma idiotice sem tamanho, né? O RNA mensageiro não só veio para ficar, como ele vai ser utilizado no tratamento de muitas outras doenças cujo caminho está sendo descoberto, né? A doutora Caricó, que ganhou o prêmio Nobel pela descoberta do RNA mensageiro, ela estava trabalhando numa linha de pesquisa exclusivamente voltada para o câncer. Só que quando veio essa pandemia, ela enxergou uma possibilidade de utilizar isso como uma vacina. E aí ela foi atrás da Pfizer, e o resto da história nós já sabemos qual é, né? E nos Estados Unidos, paralelamente a isso, uma empresa também desenvolveu, paralelamente, sem beber da mesma fonte, exceto as publicações, né? Desenvolveu também uma vacina de RNA mensageiro. Mas esse é o caminho. E essa plataforma, né, de RNA mensageiro, acho que todas as grandes farmacêuticas que hoje pensam em vacinação e imunização, elas olham para essa plataforma. Eu posso falar porque também, acho que dentro, né, de onde eu trabalho, existem muitas vacinas sendo testadas em fase 2, 3, com plataforma de RNA mensageiro, e é uma plataforma que, assim, ela permite também acelerar o processo de produção, né? Então, ela acelera o desenvolvimento clínico, então você também tem mais tempo de reação. Então, para uma pandemia, por exemplo, como foi o caso, né, do Covid-19, ter uma tecnologia como essa também ajudou para a gente ter esse controle sanitário da epidemia que a gente teve. Então, é uma plataforma, a gente vai entrar depois em inovação, mas é uma inovação que ela veio, assim como outras que também vão vir, outras plataformas tecnológicas, justamente para acelerar, para você trazer mais imunidade também. Então, eu acho que eu concordo bastante aqui. Acho que isso fez parte do processo de fake news, isso fez parte do processo de hesitação vacinal. Acho que pós-pandemia a gente sentiu, né, e você percebe pelos números, você puxa ali pelo SI/PNI, né, os dados de imunização, você consegue perceber que, assim, a pandemia, ou pós-pandemia, levou uma redução. Acho que, claro que isso vai depender de estado a estado, mas tem uma tendência também positiva, né? Tem um esforço muito grande do SUS também de aumentar essa taxa de cobertura vacinal, mas é notório que, assim, o pós-pandemia acho que prejudicou, né? Eu acho que o movimento de prevenção no Brasil. É óbvio que não existe nenhum tipo de produto que você injete nas pessoas que não tem efeito colateral. Tudo pode ter um efeito colateral. Depende, pode ser mais grave ou menos grave, mas nós teremos efeito colateral, né? Agora, esses ignorantes, eles são ignorantes, eles negam a ciência. Isto é um problema real, né? Então, existe uma parte da hesitação vacinal que é fruto dessas fontes de ignorância, né? E o único jeito de combater essa ignorância é fazendo isso. Vamos conversar. Agora, tem coisas que têm uma complexidade maior. Como é que funciona o RNA mensageiro? Você pega um vírus atenuado, não sei o quê. Não dá para explicar isso. Sim, não é do grupo WhatsApp da família que a gente vai ter essa explicação. Não tem jeito. Não entendeu? tem como. Então, a gente tem que entender que existe uma fragilidade na sociedade em relação ao que e como fazer. Nós temos dúvidas, né? O Brasil aplicou alguma coisa em torno de 700 milhões de doses das 4 vacinas que nós utilizamos. Teve efeito colateral? Teve efeito colateral.
Até mesmo porque, né, professor, quando a gente olha para o que aconteceu, eu me recordo que na época eu trabalhava na Roche. E na semana que tudo começou a despencar, eu tinha tido um congresso, a gente voltou do congresso e aí foi no carnaval ali que é onde deu o lockdown, se eu não me engano foi fevereiro, março, eu não me recordo, tinha até um voo para Porto Alegre. E tudo muito novo. Então, acho que assim, o processo também, quando a gente olha para um processo de produção, de desenvolvimento de uma tecnologia, seja de um medicamento, de uma vacina, você tem um processo longo. E a gente foi obrigado a ter um estresse do ponto de vista de ter uma solução. E é o que o senhor falou. Essa solução tá segundo o protocolo de todas as fases, ela tem que ser feita na crise e a gente tem que ter a solução. Mas mesmo e aí assim que gerou nós essa... fizemos. Mesmo assim, eu acho que foi feito. Você veja, os testes de RNA mensageiro, da vacina de RNA mensageiro, os testes da vacina do cavalo de Troia lá, e os testes da vacina do vírus atenuado da China, cada um dessas vacinas mobilizou 30, 40 mil pessoas sendo testadas no mundo inteiro, né? Em centros de pesquisa muito seguros, inclusive aqui no Brasil. Então, foram feitos os testes com um tamanho amostral razoável, né? Medicamento, de uma maneira em geral, a gente trabalha, que não seja uma doença rara, trabalha com 1.000, 2.000 casos na fase 3. Nós trabalhamos com vacina com 30, 40 mil. Né? Afinal de contas, vacina é um remédio que a gente aplica em quem não está doente. Então, isso é uma coisa terrível. Né? A vacina não pode produzir doença. Então, há uma preocupação muito grande. Mas, mesmo assim, quando você aumenta estupidamente o N, ou seja, as pessoas que vão ser submetidas à vacina, como acontece quando eu amplio a vacinação para uma população toda de um país, lógico que eu vou ter efeitos colaterais indesejáveis. Mas mortes praticamente não houveram. Quando eu pego o volume de que eu apliquei, né? 700 milhões de doses, existem mortes em investigação. Mas é impossível, são muito poucas. O que foram salvos com as vacinas que foram aplicadas são milhões de pessoas. E o que nós deixamos morrer por chegar atrasado na vacina também, né? Morreram oficialmente 700 mil pessoas nessas duas fases iniciais da doença. Mas tem 300 mil mortes que estão diagnosticadas com a síndrome respiratória aguda grave, que provavelmente dessas 300 mil mortes, uma boa parte não são síndrome respiratória aguda grave, são Covid. Entendi. Não, eu concordo. E um ponto que você trouxe aqui, André, que eu acho que é o que o professor estava falando, dos seus 40 anos, acho que muita coisa surte, que é o processo cultural. A gente falava isso de cultura organizacional. Eu não tive o mesmo cuidado de vacinação que eu tenho com o meu filho. Então, o senhor me perguntou, na hora, minha esposa puxou a orelha, cadê a minha carteira, né, carteirinha? A do meu filho tem, o calendário vacinal está ali completíssimo. Então, acho que esse trabalho de educação do SUS, ele tem um impacto muito longo, né? Impacto. Então, hoje você perguntar para mim, e até eu me cuido mais do que eu me cuidava antes, né? Então, acho que também, não sei se você percebe, quando a gente tem a imunização no público infantil, na gestante, nesse público que tem mais vulnerabilidade, acho que isso ajuda um pouco mais a gente olhar a prevenção como positivo, né? Super. Eu acho que até uma curiosidade, porque acho que um dos nossos trabalhos como indústria farmacêutica também é levar informação, conscientização, justamente para a gente evitar a hesitação vacinal e contribuir para o ecossistema para que também a imunização, né, a prevenção, ela aconteça. Mas é curioso que a gente vê os públicos diferentes. Então, se você olha para o recorte pediátrico, é curioso porque, primeiro, né, a mãe, a família, né, o seio familiar olha para a criança com outro olhar. Então, assim, tudo, né, eu acho que eu não sou pai, mas você pode falar melhor, assim, eu vou fazer tudo pelo meu filho. E tem uma
acho que o que ajuda muito também para a criança é que você tem um especialista que olha para a criança, que é o pediatra. Então, o pediatra, ele já está muito habituado a olhar para calendário vacinal. Isso é cultural, né? Já existe uma história, né, dentro da pediatria, onde das primeiras consultas, ele já vai olhar o calendário vacinal e vai indicar para a mãe uma clínica, enfim. Então, aquilo já está praticamente orgânico dentro, né, enraizado na consulta médica. Quando você fala de um público adulto e idoso, vou falar adulto primeiro. O adulto, você não tem uma especialidade, você não tem um adulto pediatra, você não tem isso, né? Você tem o adulto e se dissipa. Então, a mulher geralmente vai no ginecologista, o homem muitas vezes não se cuida, que a gente estava falando, então você não tem um apoio de um especialista. E isso também eu percebo, talvez das minhas vivências aqui, tentando, né, ajudando, apoiando a levar a educação, que essas especialidades, elas também não têm necessariamente todos eles à mão na imunização, né? Então eu percebo quase que um limbo, né, saindo da pediatria para a fase adulta, não existe um especialista específico que vai indicar a imunização. Então eu falo que tem um limbo porque, por exemplo, assim como você, eu precisei olhar meu calendário vacinal assim que eu entrei na Sanofi. Eu falei assim, bem, deixa eu olhar aqui, e eu olhei e tinham muitas que eu tinha pulado. Por isso, eu me perdi no meio do caminho, né? E aí você vai para a fase adulta. O idoso, muitos vão no geriatra, né? E eu acho que o geriatra acaba sendo o ponto de contato. Mas a hesitação vacinal, ela existe. Então, o calendário de idoso, ele é muito completo, porque assim como criança que está na primeira fase, né, que tem uma imunidade ainda em desenvolvimento, o paciente idoso, ele também precisa, né? Ele está numa fase não necessariamente com a imunidade de quando ele tinha 40 anos. Então, eu percebo também que assim, aqui nesse público existe sim ainda hesitação vacinal, principalmente por conta dessa pós-pandemia. As taxas de cobertura, mais uma vez, vem crescendo, mas ainda precisa também ser bastante desenvolvido. Mas é curioso como a gente percebe nuances dependendo da especialidade, dependendo do público, né? Mais uma vez, crianças, você vê taxas de cobertura maiores, aí mais próximos dos objetivos do PNI, que está ali entre 90% e 95%. Para o restante, você ainda, pela falta de uma pessoa que olha com mais cuidado, né? Pelo menos essa é a minha visão, doutor Gonzalo. As taxas não são tão alavancadas assim. Tem algumas áreas em que você pode ter alguma sensibilidade maior e tem algumas áreas em que você pode ter outro tipo de barreiras, né? Vamos ver, por exemplo, a questão do HPV. Uhum. O HPV, o vírus, papilomavírus, ele está intimamente ligado a câncer de colo uterino, câncer de pênis e câncer de orofaringe. Né? E não são poucos os casos. No ano passado, nós tivemos 25 mortes por dia, em média, de mulheres com câncer de colo uterino, que é um câncer simples de diagnosticar e simples de tratar, né? O Papa Nicolau faz o diagnóstico precoce se trata no consultório com uma conização. Ponto. Né? Mas nós não estamos fazendo isso, né? Aí apareceu uma vacina eficaz contra quase nenhum efeito colateral. E aí algum idiota, algum médico, né, identificou que você tem que vacinar a criança antes da criança ter vida sexual. Né? Porque se ela tiver vida sexual, ela vai encontrar o papiloma, o HPV. E se ela encontra o papiloma, a vacina não resolve. Então ela tem que ser vacinada antes de ter vida sexual. Aí, no meio da pandemia, alguns sem vergonhas, desavisados, sacanas, né, vêm com a história de que a vacina é dada para que as crianças possam trepar. Ora, faça meu favor. Né? E muitos pais falam assim, não, a minha filha não vai ser vacinada, que eu não quero que ela trepe, né? Nós também temos uma relação com esse negócio da vida sexual que é de amargar, né? Mas, enfim, né? O fato é que nós tivemos uma queda muito grande da cobertura do HPV. E é grave essa queda, por causa do câncer de pênis,
que tem uma presença bem menor, mas o câncer de orofaringe não é assim. O câncer de orofaringe é bem mais frequente. Nós não sabemos quanto do câncer de orofaringe é devido ao HPV. Né? E o câncer de colo, esse nós conhecemos muito bem. Nós estamos matando um monte de mulheres que não tinham por que morrer de um câncer facilmente diagnosticável, facilmente tratável e agora facilmente evitável se as crianças, antes de entrar em contato com o papilomavírus, se vacinem. Então, essa é uma barreira. Uma outra barreira é a barreira econômica. Né? Então, nós hoje já sabemos que há muito tempo nós temos uma vacina contra herpes zoster. Herpes zoster é uma doença relativamente benigna, porque ela não mata, né? Mas ela aleija. Mas ela machuca bastante. Então, mas custa caro. E essa é uma vacina que o SUS não dá acesso. Então, essa é uma vacina que nós vamos conversar mais. O André mencionou aqui a vacina do vírus sincicial respiratório. Que com esse nome, vírus sincicial respiratório, boa parte dos médicos esquece em um do si aí, né? E não fala vírus sincicial respiratório, que é a principal causa de internação de crianças com bronquiolite. Né? Se você falasse, olha, nós temos uma vacina aqui que evita a bronquiolite. É lógico que não é bronquiolite, porque tem várias razões de conduzir a bronquiolite. Mas as mães vacinadas nascem protegendo a sua criança de ter o vírus sincicial respiratório nos primeiros 6, 7 meses de vida. Depois a gente tem que fazer a nossa parte. Cara, ela é um pouco mais cara. Tem que ser introduzida? Tem que ser introduzida. Porque senão depois traz a conta que o André falou. O custo de internação, pronto atendimento. E o sofrimento. Eu acho que esse é um ponto importante. Assim, eu trabalhando também nesse segmento, e aí você acaba escutando relatos também das famílias. Né? Tem uma questão social que ninguém coloca na conta. Né? Então, o impacto para a família, assim, pais que deixam seus filhos dentro das UTIs com poucos meses de vida. Né? Isso não está na conta, né? Isso é intangível, né? Mas isso deixa marcas também na vida das pessoas. Então, muitas famílias, assim, até hoje, para quem tem mais de um filho, teve seu primeiro filho com bronquiolite, se você falar hoje que existem imunizantes no mercado capazes de proteger, eles dão a vida pelo imunizante. Porque é isso, assim, eu acho que um outro elemento, às vezes você tem uma criança que já vai para o colégio, um filho que acabou de nascer. As crianças, elas circulam, né? Elas estão transitando, então elas vão trazer a doença para dentro de casa. Trazem para os avós, que os avós geralmente cuidam dos netos. Então, enfim, estou trazendo esse exemplo, mas reforçando que o impacto ele vai muito além também do econômico. O econômico ele existe, tem custos diretos, indiretos, para a saúde pública é importante, mas tem um impacto emocional, social que não está na conta. E que eu acho que não só dessa doença, né? Eu estou falando de vacinas de uma forma geral, né? E da capacidade de levar a complicações futuras, né? A gente esquece um pouco desse fator biológico das crianças, né? A criança que vai na escola é uma criança que dissemina a doença na faz comunidade. Translado, ele leva. Não. Isso faz parte, né? A principal razão da escola não é educar, a principal razão da escola é socializar. E é por isso que eu acho que a gente tem que combater essa ideia do homeschooling. Mas essa questão da socialização, ela tem aspectos biológicos também. Né? Então, ela também faz com que as crianças troquem doenças. E isso sim, eu acho que, diferentemente do que pensam os homeopatas e os waldorfianos, isso sim ajuda a essa socialização biológica das crianças. Eu acho muito importante que isso aconteça. E aí nós temos que proteger as crianças dentro das nossas possibilidades. É lógico que ainda não temos vacina para um monte de gripes, rinofaringites, essas coisas. Então, vamos continuar tendo essas doenças. Até que existam. Hoje já está havendo uma discussão sobre alguma possibilidade de você ter uma vacina que consiga ampliar o espectro de ação
junto aos vírus da influenza, né? A, B e quem sabe isso aconteça, isso apareça. Eu acredito na ciência e acho que a ciência tem condição de fazer essa evolução. A ver. Ô professor, mas o senhor trouxe um ponto aqui que acho que é interessante, que o André está falando, quando a gente olha para né, trato respiratório, você tem várias evoluções que você pode ter complicação e todo o impacto na família, disseminação. Só que, né, professor, dentro de uma cadeira de uma agência, dentro de uma cadeira do ministério, você tem ali o dinheiro finito, né? E o senhor trouxe aqui também, né, que o senhor consegue olhar como sendo médico sanitarista e também olhar todo o impacto que a gente precisa ter em volta. A gente falou de ter progresso e que melhora algumas doenças, mas apareceram outras, mas o dinheiro ele é finito. Quando a gente olha, por exemplo, do tratamento da herpes zoster, que é que a gente falou, poxa, ela é benigna ali, mas ela causa muito impacto. Como é que a gente encontra discussão e como é que a gente encontra provocação para a indústria, como é que a gente encontra viabilidade para ter tratamentos como esse incorporados? Porque eu não tenho, né, mas eu sei que quando o paciente é acometido, que tem uma dor muito... judia bastante do paciente... Porque eu acho que sua cadeira é uma cadeira difícil, né? Porque o dinheiro é finito e você está ali fazendo gestão. Veja bem, vamos analisar, por exemplo, uma doença extremamente grave, a síndrome de Duchenne. Sim. Né? Duchenne é uma doença sistêmica muito grave e ela está no limiar de uma doença rara para uma doença que tem uma frequência relativamente elevada. Vocês, da indústria farmacêutica, inventaram um remédio para a síndrome de Duchenne. Quanto custa o tratamento com esse remédio da síndrome de Duchenne? Vocês lembram? Alguns milhões por paciente. 17 milhões de reais. Como nem tudo de ruim acontece sempre, né? Descobriram que o remédio não funciona direitinho, ele foi tirado do mercado em boa parte do mundo, inclusive aqui no Brasil. Mas, por exemplo, o Zolgensma, que é a atrofia medular espinhal, a AME, o tratamento é 5 milhões de reais. A negociação que foi feita com a empresa produtora chegou a 5 milhões de reais. A gente tem expectativa de nascer algo em torno na população brasileira de 300 crianças por ano com AME. Lógico que essas 300 crianças não sobreviverão todas. Muitas não serão diagnosticadas, porque esse é um outro problema. A nossa medicina é uma boa medicina, mas ela não está espalhada, né? Então, os pobres, a população, nem sempre tem acesso a essa medicina. Então, o número de diagnósticos e a capacidade de viver é bem menor, né? Esse é um problema da desigualdade social neste país. Né? A desigualdade social mata. A morte tem CEP. Né? Eu moro no Alto da Lapa. No Alto da Lapa, a expectativa de vida ao nascer hoje está em torno de 85 anos. Né? Quem mora em Cidade Tiradentes, que fica nesta cidade de São Paulo, a 70 quilômetros da minha casa, a expectativa de vida ao nascer é de 60 anos. Onde foram parar esses 20 anos? Esses 20 anos foram parar na pobreza, na cor da pele. Esse é um problema que a sociedade brasileira não conseguiu combater ainda. Então, temos que entender que remédio e a biologia é uma parte do problema, porque a grande parte do problema são as condições sociais. Bom, colocado isso, vamos analisar um caso de sucesso. O que aconteceu com a AIDS no Brasil? Um dos melhores programas que a gente tem de cuidado. É um caso de sucesso. Nós temos 220 milhões de brasileiros.
temos 1 milhão, próximo disso, de portadores do vírus da AIDS. Neste momento, nós poderíamos estar falando, nós vamos acabar com a AIDS. Porque apareceu um remedinho aí, chamado Lenacapavir, se não me engano, que uma injeção a cada 6 meses impede que você pegue o bicho. Né? Não precisa fazer sexo protegido e não pega o bicho. Custa R$150 mil por ano por paciente no Brasil. Nos países em que a Gilead, com todo respeito, é uma grande admiração por ela, ela criou uma classificação entre os países pobres e os países ricos. O Brasil ficou na classificação dos países ricos. Na classificação dos países pobres, ela está cobrando R$50 por ano para dar o remédio injetável. Aqui, 150 mil. Mas a AIDS hoje tem essa coisa do PrEP. Né? O PrEP tomado dia a dia é bem mais barato. Esse PrEP, que é um PrEP semestral, tem esse preço, R$150 mil. Agora, o Brasil, em 1995, tomou a decisão pública de tratar a AIDS. Na época tínhamos AZT e DDT, mais nada. Mas tinha que criar ambulatórios especializados em AIDS, com médico infectologista, com psicólogo, tinha que ter acesso aos exames que faziam a identificação de carga viral. Carga viral é um exame que você, para fazer o laboratório de carga viral, é um laboratório que tem que tomar cuidado com proteína, porque nós estamos falando de uma proteína. Então tem um laboratório todo isolado, complexo e tal. E nós conseguimos fazer isso tudo. Sim. Por quê? Tem algum político na parada aí? Lembram de algum nome que conseguiu fazer isso? O presidente, na época, era o Fernando Henrique Cardoso. Por que nós conseguimos fazer o que nós conseguimos fazer com a AIDS? E nós estamos falando que começou em 1995 e veio assim até hoje. Então, teve Fernando Henrique Cardoso, teve Lula, teve Temer, teve Dilma, teve Bolsonaro, e ninguém parou de tratar a AIDS. Mesmo com a descoberta de remédios mais complicados e misturas mais complicadas, como aconteceu ao longo disso, em 2007 tivemos um problema lá com acho que foi a Abbott, que era a criadora do Efavirenz. O Temporão fez o licenciamento compulsório da patente do Efavirenz, por interesse público, que está previsto na nossa lei e em todas as leis de proteção patentária dos países desenvolvidos, que quando a questão da saúde pública se levanta, ela é superior à proteção da patente, que eu acho que agora está sendo exagerada na discussão dos agonistas do GLP-1. Mas nosso assunto é vacina. Não vamos abrir esse capítulo. Podemos marcar uma para falar disso daí, que aí a gente marca até com mais tempo, porque essa discussão está em alta. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte. Por que nós tivemos sucesso com a AIDS? Por que em 1995 o presidente da África do Sul, que acabou preso, o Zuma, ele dizia que isto é bobagem. Depois de uma trepada suspeita, você tem que tomar um banho gelado que não tem erro. Opa, coisa boa, hein? Hoje, 15% da população sul-africana é portadora do vírus da AIDS. 15% de 200 milhões de habitantes dá quase 40 milhões de habitantes. Nós temos 1 milhão de portadores do vírus da AIDS. Ou seja, o nosso programa é um programa amplo, que não é um programa que tem remédio, um programa que tem médico, é um programa que tem assistência social. Deu certo. Por que o programa deu certo? Foi algum político? Professor, essa nem arrisco. Eu quero ouvir a resposta. Eu também, eu estou aqui arrisco. curioso. Não teve político, teve voz do povo. Foi a sociedade
e vocês, de novo, não têm idade para lembrar, mas eu tenho. Eu era médico do HC naquela época, eu via a doença chegar, eu via a doença começar a matar um monte de meninos jovens, eu via a gente começar a fazer diagnóstico e eu via a gente começar a tratar. E eu via a organização dos portadores de vírus da AIDS. A sociedade se estruturou para lutar para que o Estado fosse obrigado a enfrentar essa doença com a tecnologia que estivesse disponível. Este é um caso de sucesso da manifestação da sociedade civil organizada. ONG de tudo quanto é jeito nasceu para lutar por isso. O sucesso do Brasil com a AIDS nós devemos à luta da sociedade civil organizada em torno dessa doença. Não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. Então, quando você fala das vacinas, quando se fala da vacina da herpes zoster, quando se fala da vacina do vírus sincicial respiratório e de outras vacinas que vão surgir, né, nós conseguimos incorporar algumas vacinas meio caras aí, as vacinas do pneumocócico, né, começou com 5, depois 10, 14, hoje tem mais de 20 subtipos nas vacinas mais atuais, e nós fomos incorporando, não eram baratas, nós fomos incorporando. Então tem que haver governos com sensibilidade social e tem que haver movimentação da sociedade. Né? Eu lembro muito bem quando apareceram os primeiros produtos utilizados para diminuir a rejeição de transplante, né? Ciclosporina, depois houve uma evolução e tal. Associação de pacientes. Né? Em parte, associações de pacientes financiadas pela indústria. Eu não vejo problema ético em a indústria financiar ou dar dinheiro para uma associação de pacientes. Eu vejo problema ético em deixar morrer esses pacientes. Então, o que eu acho é que numa sociedade democrática, e não vamos falar sobre o que é democrática, mas isso também precisava ser dito, numa sociedade democrática, o que tem de importante é um jogo bom. O que é um jogo bom? É um jogo em que os jogadores jogam bem. Então, a indústria tem que jogar? A indústria tem que jogar. A sociedade tem que jogar? A sociedade tem que jogar. Os médicos que salvam pacientes têm que jogar? Os médicos que salvam pacientes têm que jogar. Nós temos que ter um jogo bom, onde todos joguem bem. Concordo plenamente 100%. Com o senhor, porque tem 2 pontos. Quando o senhor traz o caso de sucesso do combate à AIDS, torna tão importante um trabalho que a indústria tem que promover muito, que é a educação. Porque o povo com educação se organiza em sociedade, e sim, eu concordo com o senhor, a indústria não tem o papel de promover o terceiro setor, mas ela tem o papel de apoiar quem tem propriedade para mover a causa com responsabilidade, ética e transparência. Eu acredito nisso. Sem dúvida. Eu conheço algumas associações de diversos segmentos com essa propriedade. Não, e foi curioso. A gente falou de atrofia medular espinhal e a gente falou sobre esse tema agora, né? Eu trabalhei por muito tempo com doença rara e oncologia. Inclusive, né, na época, o Roche, né, lançou também o Rigiplan, que também é uma tecnologia também com esse propósito, com esse mesmo, né, grupo. E foi muito curioso porque nas minhas vivências eu tive muito contato com muitos mercados, e esse especificamente, as pessoas e os grupos, né, os grupos sociais, as ONGs, elas eram muito vocais. Então eu vi uma disparidade até assim a gente fala o advocacy, né, o advocacy deles com o ministério, o contato que eles tinham, a pressão social que eles faziam, por mais que fosse uma doença rara, extremamente nichada, gerou essa mobilização, inclusive, para a incorporação dessas tecnologias, dessas terapias gênicas, né? Então, eu gostei de você falar que, para mim, caiu uma ficha, né? Mas eu acho que temos que fazer isso, mas temos que tomar muito cuidado para não atravessar a linha vermelha, né? Eu lembro, eu não vou falar o nome da indústria e não vou falar o nome do remédio, porque se falar o nome do remédio, eu falo o nome da indústria. Mas, no início dos anos 2000, aí eu estava na Anvisa, nós participamos de criar acesso a um medicamento muito importante que apareceu
por uma doença que não tinha bom tratamento na época. Aí nós sentamos com a indústria e acertamos um protocolo de uso. Porque esse é um outro problema, né? O medicamento serve para determinadas coisas e ele pode servir para algumas coisas que estão na periferia, mas não deve ser utilizado. Nós acertamos um protocolo e nos entendemos com a indústria nesse protocolo. E começamos a divulgar esse protocolo para que os médicos cumprissem com esse protocolo, para que seus pacientes pudessem ter acesso a esse medicamento. Algumas semanas depois, nós pegamos uma distribuição de panfleto no pedágio da Imigrantes, explicando como é que faz para dar a volta no protocolo, distribuído pela indústria. É mesmo? É. Uma multinacional. Foram presos, né? Foram presos. Veja, deu bastante problema. O CEO foi demitido pela empresa. Se vocês pegarem jornais da época e puser esse caso aí, vai aparecer. Mas o senhor fala assim, ó, e é outro ponto legal. Todo mundo tem que jogar. Então a parceria público-privada ela deve existir. É um bom jogo, porque tem braço e disposição da indústria que já está com a tecnologia disponível, que pode chegar e apoiar o trabalho, seja do SUS ou seja da saúde suplementar, que nós estamos falando também aqui, que é extremamente importante, mas acho que as regras do jogo, quando você coloca um protocolo, uma tecnologia disponível e informa os médicos de que esses pacientes que são elegíveis a esse protocolo podem ter a solução, a gente está conduzindo para cura, alívio, tratamento, né, seja qual for o desfecho dessa tecnologia, mas a gente está colocando quem precisa com a tecnologia correta. E a gente está evitando um monte de problema. Infelizmente, professor, sempre tem os desvios que acabam prejudicando, inclusive, a nossa imagem como um todo. Mas o que prevalece, eu concordo com o senhor. Regra do jogo e sentar à mesa para discutir sociedade médica, que detenha o conhecimento da ciência, a sociedade de pacientes que luta pelo doente que tem ali aquela necessidade, quem produz a tecnologia, quem paga a conta. Um outro elemento que demonstra o sucesso da AIDS é a questão da judicialização. Não tem judicialização em cima da AIDS. Por quê? Porque tem uma política pública que garante acesso aos medicamentos. Protocolo. Olha a gente está desafogando o judiciário com um caminho de acesso que não é necessário, porque você tem um protocolo estabilizado. Você deixava eu ia aproveitar o ensejo, assim, né? Talvez trazer até um pouco da nossa perspectiva, né? Como indústria, assim, né? Eu trabalho com eu falo que, assim, você trazer qualquer inovação que você não discute com os entes públicos ou com a saúde suplementar a forma de acesso, você está trazendo algo que não vai chegar, no final das contas, no paciente, né? E definitivamente essa rota da judicialização, ela nunca foi uma opção também, né? Não deve ser uma opção. Políticas públicas e a narrativa, ela precisa ser discutida. Eu acho que sim deve. A judicialização é o reestabelecimento de direitos. Se o paciente tem direito, a judicialização é um caminho. A questão a ser discutida é como é que faz para que o Estado faça o que está no artigo 196. O paciente tem direito, o Estado tem o dever, através de políticas públicas. Quando falta política pública, tem que ter justiça. Tem que ter justiça. Perfeito. Eu não sou contra a judicialização, né? O que houve foi um aclaramento, né? Então, a súmula 60 e 61 lá do Gilmar Mendes falou só produtos que estejam registrados no Brasil. Por que produto que não está registrado no Brasil não pode? Porque tem uma regra dentro da sociedade brasileira. Então, se a indústria que vende o produto lá quiser vender o produto aqui, tem que ter o registro aqui no Brasil. Ah, mas é muito caro e o consumo vai ser muito pequeno, não quero ter um responsável técnico. Não vai vender aqui. Agora, o médico que quiser prescrever, ele pode prescrever? Pode. Mas sem registro ele pode judicializar? Não pode.
Eu acho que é um mínimo de decência que nós temos. Esse é um belo capítulo também. Se a gente for abrir esse capítulo, né, judicialização, a gente acho que entraria e ficaria. Eu acho que é o mesmo fiquei papo. 6 anos no Conselho Nacional de Justiça, quando nós criamos em todos os tribunais de justiça de alçada do Brasil o NatJus e a vara especializada. Desculpa perguntar, professor. Qual foi esse marco aí? Quando que... Esse marco ele começou em 2016 e foi até 2021, 2022, quando eu saí. Mas eu acho que continuam funcionando. Eu queria fazer algo... Não queria entrar nesse tema no detalhe, mas eu queria que o senhor trouxesse um pouquinho do que é essa conversa e o desfecho. E a gente combina de fazer um evento sobre mas eu queria que o senhor falasse, porque isso é importante. Porque acho que ele trouxe ali uma conciliação da área técnica com o jurídico ali, porque o advogado, o juiz, ele não detém a ciência. E ele também não pode desdizer o médico, né? Ele entende de justiça. Ele não entende de medicina. Eu acho que a súmula 661 trouxe uma ordem para tudo isso, foi muito positiva. E está em uso. Eu acho que o uso é que vai tornar o espaço dela adequado na sociedade brasileira. Tanto que tiveram judicializações que nem tiveram força para prosseguir por ter caminhos administrativos, protocolos estabelecidos. Eu volto, talvez, no reforço da imunização, né, e da prevenção em saúde. Eu vejo que, para os próximos anos, a gente continua com muitos desafios, mas definitivamente reforçar a política de imunização e de prevenção em saúde, a gente não esperar ter a doença ou o sintoma para iniciar. Então, prevenção em saúde, a imunização como foco também, ou como parte desse pilar de prevenção. O acesso em saúde também, no final, quando a gente também fala dos desafios de imunização, não é só o acesso a terapias novas, porque se a gente olha também hoje o calendário vacinal e as tecnologias que hoje já são disponibilizadas pelo SUS, temos muitas. Hoje o desafio de acesso é o acesso na ponta. Imagina um cenário, né? O Brasil, isso é talvez um pouco balela, né? O Brasil tem vários Brasis, mas isso é verdade. Assim, hoje, para você imunizar, hoje só nascem 2,5 milhões de crianças no Brasil por ano, mais ou menos isso. E aí você tem que imunizar todas essas crianças no seu primeiro ano de vida, seja com qualquer imunizante. Essas crianças, elas nascem em qualquer lugar. Então, tem crianças que não vão acessar, talvez, essa imunização se ela não for para a grande cidade. Às vezes, o deslocamento de carro, de ônibus, enfim, é difícil. Então, acho que o desafio também, o nosso desafio, eu falo desafio também como parte do desafio, é como a gente leva informação de qualidade, como também se discutem políticas públicas para que estas pessoas que se encontram em lugares mais ribeirinhos, né, tenham um acesso mais facilitado. Isso definitivamente já existe, né? Mas eu vejo muitos movimentos de muitos estados em trazer a imunização para dentro das escolas, né? Ter deslocamento ou carros ou nessas caravanas indo para determinados lugares. Isso já existe, né? Então eu vejo isso também como um belo caminho, um belo ponto de partida para que a imunização e a prevenção ela siga também em frente. Então, acho que para fechar a fala, para passar para o Dr. Gonzalo, assim, foi um prazer falar de imunização. Eu acho que é uma discussão que ela é multifacetada, com muitos entes, sociedades médicas, ONGs, PNIs, saúde suplementar também. Hoje você tem imunizantes que são disponibilizados também pela saúde suplementar. Vacinas hoje estão no PNI, mas, né, você consegue também pagar por muitos imunizantes. Enfim, você tem um leque e são todos esses entes que de alguma forma também precisam sentar, né, e conversar em prol da prevenção, em prol da imunização, colocando isso como estratégia para a gente trazer saúde pública de qualidade. Eu quero acrescentar que fundamental é viver numa democracia onde o povo é respeitado e ouvido. E esse povo precisa se fazer ouvir. Então, nós temos que conseguir levar informação ao povo. Estamos vivendo um tempo em que nós estamos tendo que aprender
a utilizar esses novos instrumentos de informação, né? Então, a internet, as redes sociais, a inteligência artificial, tudo isso são coisas positivas, mas que nós não sabemos usar, né? Eu imagino que... Como é que descobriram que bater num prego podia fazer alguma coisa ficar melhor estruturada, né? Quer dizer, eu imagino que deva ter batido na cabeça de alguém antes. Várias tentativas. Várias tentativas, né? Então, eu acho também que nós temos que aprender a usar essa evolução tecnológica, que é uma rede de informação, né? E fazer com que a população aprenda a importância de se comunicar e de exigir do Estado, que é seu, os direitos a que ela faz jus. Então, temos que levar a informação. Com o tempo, iremos aprender a usar os sistemas que nós estamos tendo acesso hoje. Mas é o caminho. Parabéns por manter um podcast aqui assim. Professor, tenho muito a agradecer, porque o propósito do Anamnese Podcast sempre foi gerar um cenário para discussão, falar de acesso à educação e falar de saúde de maneira geral, dando voz a todos os líderes de opinião e que fique acessível na rede para todas as pessoas que precisam. Para mim é uma honra poder gravar um podcast com o senhor, que é o médico fundador do SUS, né? Tem uma bagagem tremenda, navegou esses 40 anos por vários desafios. E eu brinco que toda vez que eu tenho um podcast é uma mentoria, e hoje foi uma mentoria eu vou guardar no meu currículo aqui essa interação com muito carinho. Muito obrigado por contribuir. Foi um prazer. Muito obrigado, professor.